Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Entralizando por Aí. O meu nome é Milena Faneco e hoje eu estou aqui em Ribeirão Preto falando diretamente do RH 4B Experience. Estou aqui ao meu lado com Renata Carvalho. Prazer, Renata. Prazer, Milena. Seja bem-vinda. Muito obrigada. A Renata tem mais de 20 anos de experiência como apresentadora, repórter, mestre de cerimônias e palestrante. Ela é especialista em comunicação de alto impacto, já ajudou milhares de profissionais e empresas a se posicionarem com confiança. Uma grande e linda missão, né, Renata? É uma missão maravilhosa. Primeiro, eu amo falar sobre comunicação. Então, para mim, é muito fácil fazer isso. E eu realmente pego com unhas e dentes como se fosse algo de intrínseco meu, sabe? Faz parte de você. Já faz parte, mas nem sempre fez, tá? Olha isso. Eu nem sempre fui essa pessoa que sabe se comunicar. Imagina, no começo da minha vida, da minha carreira, eu era super tímida. Eu precisei desenvolver tudo isso porque eu tinha um objetivo, tinha uma missão, uma meta, e eu fui atrás. Mas, já respondendo, até dando spoiler aqui, é que todo mundo pode desenvolver essa comunicação. As pessoas não nascem com a comunicação maravilhosa, ela pode desenvolver. Ela pode desenvolver. E precisa fazer parte do nosso planejamento de vida, que é algo que a maioria das pessoas não faz. Exatamente. E uma coisa muito interessante também, Milena, é que muitas pessoas falam, mas não comunicam. Exatamente. É diferente, porque falar, até papagaio fala. Na comunicação, você gera e cria conexões. É isso que faz a diferença. É isso. Comunicação, na verdade, eu descobri que não é sobre mim, é sobre o outro. É sobre o que eu posso fazer pelo outro. É sobre ouvir o outro e levar algo que faça a diferença para ele. E tudo é comunicação. Tudo é comunicação. Tudo. Ô, Renata, aí a gente vive num momento em que o vídeo de 30 segundos diz muita coisa. Muita. Né? Um excesso de informação absurdo, uma escassez de atenção, e comunicar-se, fazer ser entendido é um desafio, né? É um desafio e é treinável. Dentro do jornalismo, por exemplo, eu aprendi a ser muito objetiva. Então, a clareza, que é o primeiro C de uma comunicação estratégica, ela precisa vir com intenção. Ser objetivo, ou seja, trazer a essência daquilo que você quer comunicar e comunicar com alma, é o que vai fazer com que o outro ouça o que você está dizendo. Conexão. E não é falar por falar, tem que ter intenção por trás da fala. Às vezes muitas pessoas acabam falando pelos cotovelos, como a gente brinca, fala a troco de nada e recebe um retorno que não é aquilo que ela esperava e ainda coloca a culpa no outro, mas ela é responsável porque ela foi e se comunicou de uma forma sem intenção, sem ouvir, sem se ouvir, na verdade, exatamente, sem a objetividade. Exatamente, e o outro precisa perceber relevância nisso. Né? Sempre, todos nós. Todos nós. Bom, então vamos lá. Qual é o maior bloqueio que você percebe nas pessoas quando o assunto é comunicação? Bom, eu trabalho com isso já tem mais de 20 anos e eu mapeei os meus mentorados, as pessoas que chegam para mim e falam: Renata, não consigo me comunicar. O maior bloqueio eu vejo, tem alguns, tá? Mas eu vou elencar dois maiores. Um deles, medo do julgamento. Eu tenho medo de falar, eu vou ser julgado, e se eu gaguejar, e se eu falar besteira. E a outra questão, dentro desse medo também, é como as pessoas vão me ver a partir disso. Então, como eu tenho medo e como as pessoas vão me ver, eu me escondo. Eu me escondo. Eu não falo, eu não comunico, eu só falo. E sou sempre aquela pessoa tímida, que fica para trás, não se posiciona. E quando ela não se posiciona, ela não consegue também avançar com as metas que ela tem, porque isso depende do posicionamento. Sim, e eu não estou falando também só da carreira, porque dentro da nossa área pessoal, se você não sabe se comunicar com seus pares, com seu marido, sua esposa, seus filhos, o casamento pode acabar. Sem dúvida. Por causa de uma falta de comunicação.
Então, é muito importante essa questão de olhar para si, né? Mas o maior medo, normalmente, é esse mesmo do julgamento, de como as pessoas vão olhar para ela. E daí eu tenho uma pergunta que faz gancho com isso, né? Como que você acha que as pessoas podem vencer esse medo, né? De expor mais suas vulnerabilidades, né? De se aceitar imperfeito, porque todo mundo é. Todo mundo. Você sabe que, antes de responder essa sua pergunta, antes de eu ser chamada, né, para palestra, eu estou ali atrás, aguardando a minha vez, e eu também sinto esse frio na barriga, esse medo. É natural. É natural. Mas a diferença é o tempo que você fica nesse medo. Então, para todas as pessoas, aliás, eu estava com o Mário Sérgio Cortella, eu dividi palco com ele ano passado. E eu fui muito sincera para ele, eu cheguei, eu tô preocupada, eu tô com medo, porque eu tenho você como alguém, um excelente comunicador, né, um dos maiores que tem aqui no Brasil. E ele falou assim para mim, vou te dizer uma coisa, Renata, eu também estou. Toda vez que eu piso no palco um pouquinho antes, eu sinto esse frio na barriga. Olha eu aqui do lado da Renata. Não, imagina. Então, isso é muito natural mesmo. Muito natural. O que eu diria para essas pessoas? Primeira coisa, tenha consciência de quem é você. Sabe o que eu fiquei fazendo ali no fundinho do palco antes de entrar? Contadinho. Antes de ser chamada? Eu respiro e mentalizo o seguinte, você só precisa ser você, Renata. Então essa é a dica que eu dou para as pessoas. Você só precisa ser você. Seja autêntico. Não tem ninguém igual a você. Você é único, é única. Então, seja autêntico. Ah, mas e se eu esquecer de falar alguma coisa que é importante? Volta lá e fala depois, tá tudo bem. A pessoa que vai te ouvir, ela não sabe exatamente o que tem dentro de você. Verdade, Você vai falar, só você sabe. É verdade. E aí a gente tem essa mania de se cobrar demais. Outra coisa que é muito importante também é a pessoa achar que ela não é boa o suficiente. Tem muitos clientes meus que chegam e dizem, eu não me acho bom o suficiente. Todo mundo é bom na medida que deve ser. Coisas importantes. Leia muito. Tenha presença. Cause uma boa impressão através da sua postura. A postura é a primeira que chega. Cuide das suas conexões com genuinidade, que é a forma genuína de acontecer, de fazer essa conexão. Isso tudo dá uma aliviada. E respira, né, gente? Respirar. Eu pratico meditação, Milena. E a meditação foi uma das coisas que me ajudou a ter essa ancoragem no momento que eu estou no palco, no momento que eu estou na televisão. Eu respiro muito, mas não só no momento antes, né? Minutos antes de eu fazer uma apresentação. Eu venho fazendo isso durante a semana para que eu tenha consistência e força e presença no momento da apresentação. Mas isso é autoconhecimento. É. Então você resumiu a palavra, autoconhecimento. É isso que a pessoa precisa para poder se desconectar do medo dela. É, exatamente. Bom, vamos para a prática, então. Como que a gente transforma uma apresentação comum em algo memorável? Depende do tempo que eu tenho dessa apresentação, mas vamos lá. Para transformar em algo memorável, não basta apenas eu falar. Eu preciso fazer a pessoa sentir. Quando eu causo um sentimento nela, ela não vai se esquecer. Se eu jogo palavras, ela esquece em meia hora ou talvez nem isso. Mas quando eu comunico com intenção, com estratégia, qual é o sentimento que eu quero causar no outro? Então eu vou utilizar de forma estratégica esse tipo de comunicação para que ela tenha uma emoção ali presente no momento da minha comunicação. Você acredita que o storytelling pode ser uma técnica eficaz para a comunicação interna? Quando a gente traz realidade de outros colaboradores, compartilha a nossa história de uma maneira que provoque essa conexão emocional com o outro? Com certeza sim. E se você me permite, eu quero trazer aqui as histórias bíblicas, por exemplo. Jesus falava por parábolas. Exatamente. Que são storytellings. Imagina se naquela época que as pessoas eram um pouco mais chucras em relação ao ouvir, ao comunicar. Imagina se ele falasse diretamente ao ponto. As pessoas talvez não ouviriam. A partir do momento que ele traz uma história, opa, aquela história faz algum sentido para mim. A conexão. Então eu não estou falando de ninguém especificamente, mas eu sei
daquilo que eu estou ouvindo que está fazendo sentido e faz essa mudança. Então, o storytelling, sim, ele faz muita diferença na comunicação. Muito bom. E ninguém se engaja com aquilo que não conhece, com aquilo que não se conecta. Exatamente. Né? Não tem como. Não tem como. É muito interessante. Bom, é até complexo isso, né? Porque eu sou uma entusiasta no estudo de neurociências. Uma das minhas pós-graduações trazia esse assunto, mas eu gosto muito de trazer essas conexões de neurociência para dentro da comunicação também. Quando você fala que as pessoas não se engajam com aquilo que elas não conhecem, isso está no nosso ponto cego, vou dizer assim. Só que a partir do momento em que eu trago algo e eu estou disposta a ouvir e a conhecer, sim, eu posso criar uma conexão, mas tudo depende da gente. Sim, parte de dentro. Exatamente. É muito bom. Que dica prática você daria para líderes que precisam se comunicar melhor, principalmente em momentos de crise? Saber ouvir as pessoas. Ouçam seus liderados, ouça as pessoas que estão à sua volta, no seu entorno. Elas é que vão dizer o que você deve fazer. Imagina, é muito diferente você dar uma ordem do que você engajar. E você engaja a partir do momento que você escuta a outra pessoa. Eu tenho o prazer de dizer e a sorte de ter trabalhado na maior empresa de comunicação do mundo, que é a Disney, e lá dentro eles prezam muito por essa escuta. Tem um momento no mês que se chama Quality Conversation, que são as conversas de qualidade, onde o líder senta com um liderado de cada vez para saber como ele está, não para perguntar do trabalho dele, para saber como é que está a tua vida, você está bem em casa, tua saúde, tua filha, teu marido, está tudo certo, está faltando alguma coisa? E é dentro dessa comunicação que o liderado vai começar a se abrir e vai trazer também algumas coisas que estão ali, porque para eu poder me comunicar, e comunicar é também saber ouvir, como a gente está falando agora, e extrair de você aquilo que eu preciso para que de forma estratégica eu faça a diferença com isso dentro da empresa, você precisa confiar em mim. Sem e você dúvida. confia em mim a partir do momento que eu também converso com você de igual para igual, embora exista uma hierarquia, e eu me mostro preocupado com a tua saúde, com a tua família. De forma genuína. De forma genuína. Ô, Renata, parece tão fácil falar, né? Mas por que você acha que é tão difícil das pessoas seguirem? É fácil falar, mas a prática parece que é difícil. Cultura. Cultura. Sabe, Milena, eu trabalhei em várias empresas de comunicação. A Disney, com certeza, é a melhor e a maior, onde eu aprendi muitas Disney, coisas. né? Disney. É. Mas eu trabalhei em outras emissoras menores, onde é uma empresa de comunicação e que não sabe comunicar. E é cultura, tudo é cultural. É engraçado, né? Para todas as áreas que você circula dentro das empresas, todas falam a mesma coisa, é problema de comunicação. Uhum. É problema de comunicação. Exatamente. Mas a gente não resolve o problema de comunicação. Tá ali, é claro, todo mundo está enxergando que é um problema de comunicação, mas o que as empresas estão fazendo para resolver esse problema de comunicação? Então, trazendo um pouco dessa questão do problema de comunicação, eu dou treinamento dentro de empresas também. E, de fato, os maiores problemas estão dentro da comunicação. As vendas não estão boas, é comunicação. Resultado não está legal, comunicação. Engajamento não está bom, é comunicação. Tudo é comunicação. As empresas que investem em comunicação, elas com certeza têm resultados melhores. Mas o que eu acredito, aquelas que não investem, e as próprias pessoas, trazendo até para o CPF da pessoa que não investe na comunicação dela, eu já sei falar. Exatamente. Então ela acha que só de saber falar já está tudo certo. Mas existe estratégia para falar. Existem formas. Eu saí, quando era repórter, eu saí de um salário X para hoje, empreendedora, ganhar 6 vezes mais do que eu ganhava. Só que na época eu não tinha estratégia. Na época. Essas estratégias dentro da comunicação foi fazendo que eu crescesse substancialmente e hoje pudesse ter uma vida mais confortável também. Então, tudo é estratégia dentro da conjunto, né? Em conjunto com a comunicação. Perfeito. Se a gente tivesse combinado, teria saído tão bom. Muito bom. Agora,
A gente falou disso no comecinho, né? A gente vive tempos de muita informação, né? E de escassez de atenção, né? Tudo é muito rápido, tudo muito instantâneo. As pessoas, elas têm dificuldade de interpretar, muitas vezes. O analfabetismo funcional parece que só cresce, né? Como que a gente consegue, dentro das organizações, se comunicar de forma simples, sem perder profundidade, mas causando impacto? O líder, ele tem a promessa, vou dizer assim, de inspirar as pessoas. Então, ele sendo o próprio exemplo, é algo que vai fazer já a diferença dentro da empresa. E ser o exemplo, ele precisa se conhecer bem. Ele precisa saber sobre os pontos fortes e fracos dele, e a gente volta de novo para a questão do autoconhecimento, isso é extremamente importante. E engajar e impactar é muito além de você ter uma meta, um objetivo. É você estar em ação todos os dias. É criar hábitos que fazem com que todos os dias as pessoas olham e queiram copiar, porque você está sempre sóbrio, porque você está sempre equilibrado também é importante, mas está sempre disposto também a fazer a diferença junto com o time. A gente vê muita diferença hoje, principalmente entre chefe e líder. Né? Os chefes, eles estão acabando, e a liderança que faz a diferença. Mas o engajamento também tem a ver com a escutativa, que a gente já falou aqui hoje. Eu saber ouvir e saber o que o meu funcionário está precisando. Uma das empresas que eu fiz um treinamento, eu ouço todos os funcionários. E todos eles, dentro dessa empresa X, chegaram e disseram para mim: nunca fui ouvido. E quando eu ouço, eu, Renata, como treinadora, ouço, o que você gostaria que acontecesse aqui na empresa? Olha só que resposta mais simples que ele me deu. Uma empresa de 2 andares e não tinha bebedouro de água no andar de cima, só tinha embaixo. Então ele falou assim: eu gostaria que tivesse um bebedouro de água aqui em cima, porque aí eu não precisaria descer toda vez que eu preciso encher a minha garrafa, porque eu perco tempo e teria mais produtividade aqui. Gente. Só que aí tem uma coisa interessante. Primeiro, ele também nunca chegou para falar para o líder dele. Exatamente. E por que isso? Porque provavelmente ele não se sentia à vontade, não confiar para falar. Eu não sei que tipo de líder estava sendo tratado ali, né? Então, olha que coisa simples que é ouvir as pessoas. Exatamente, mas tem uma questão que a gente sempre traz nos nossos podcasts e sempre aparece, né? Que é a questão, toda vez que você pergunta algo, a resposta pode demandar uma ação. Né? Será que a empresa está disposta a se mover para essa ação? Né? Porque, no fundo, quando a gente pergunta, muitas vezes a gente já sabe a resposta. Muitas vezes a gente já sabe. Mas está ali, então está quietinho, eu não preciso fazer nada. Né? Mas daí vem um e fala, você é obrigado a dar uma resposta. Exatamente, exato. Né? Faz todo sentido. E aí a gente entra de novo na questão cultural. Cultural, e volta. E daí vai virando, é um ciclo. Né? É um ciclo. Tem muitas empresas também que eu ouço, né, dos funcionários. Fulano vai se alimentar, porque eles têm um refeitório, só que a galera leva a marmita e não lava a marmita. Deixa lá em cima da pia, tudo sujo, alguém vai lavar? Não vai lavar. E aí as pessoas entram e chegam e vê aquela bagunça toda, e isso fica ruim para todo mundo, porque dá um clima ruim. E aí é cultural de novo. É cultural. Agora um exemplo desse que você trouxe, né? A louça tá lá na pia, alguém precisa lavar, mas o problema vai ser de quem? Da comunicação que não comunicou. Exato. Você vê, uma coisa simplesinha e tudo cai na comunicação. Agora você transforma isso em algo muito maior. Muito mais. Porque esse não é um problema perto do que existe dentro de uma organização. Vou trazer até um assunto para dentro de casa que é muito interessante. Eu falo sempre para minha filha: Sofia, lava a louça para mim hoje? Quando eu peço, ela lava. Quando eu não peço, falei: nossa, Sofia, cheguei tarde, eu achei que você lavaria a louça para mim, você não pediu. Então, assim, o que eu percebo a partir disso? Eu tenho que comunicar todas as vezes? Tenho que comunicar até aquilo virar uma cultura. Mas, Renata, óbvio, muitas vezes precisa ser dito. Exatamente. Óbvio não existe. Eu aprendi a lidar a partir disso.
o óbvio não existe. Quando eu creio que o óbvio não existe, então eu estou sempre ali reforçando a mensagem. Muito bom. Renata, a gente está caminhando para o final, mas antes eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo, nos ouvindo. Pode ser a respeito da que você está trazendo do palco para cá. Fique à vontade. Eu vou trazer uma mensagem que guiou a minha vida, guiou a minha trajetória e principalmente a mudança e o salto que eu tive a partir deste momento de comunicação, que é uma frase de Albert Einstein que faz toda a diferença do mundo para mim, que é a seguinte: a maior insanidade não é fazer a mesma coisa, mas a maior insanidade é fazer a mesma coisa, mas esperar resultados diferentes. Isso é uma insanidade. Então, faça algo diferente. Se não deu certo até agora, é porque você está patinando em algum lugar. E a comunicação, eu tenho certeza que está envolvida nisso. Eu tenho certeza absoluta também. Muito obrigada, Renata. A você. Deixa o seu contato, quem quiser te localizar, como que faz para te acionar? Meu Instagram, @oficialrenatacarvalho. Eu tenho muitas dicas ali que eu posto sobre comunicação. Olá. Meu LinkedIn, Renata Carvalho Oficial. Renata, muito obrigada, parabéns pela palestra. Obrigada. E se você for ficar com a gente até o final do dia, um bom evento para você. Muito obrigada, para nós. Obrigada.